Um outro que eu mandei para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero com o irmão em paz. Porque a segunda, tem muita gente fazendo segunda, mas uma segunda de qualidade é difícil. Aleluia. Eu cantava com o meu filho, o Severino Lema, né? Glória a Deus, a voz dele é maravilhosa. Glória a Deus. Uma segunda que é difícil encontrar. Uma segunda que às vezes casa com a primeira da gente. Aleluia. Glória a Deus. Posso soltar aqui? Glória a Deus. Aleluia. Deus falou a Samuel, hoje o rei de Israel, na casa de Jessé, o belemita, lá me provediu o rei, segundo o meu coração, enche teu vaso de azeite e de unção. Samuel chegou na casa, Jessé chamou os filhos seus, o Senhor mandou-me aqui pra ungir o rei. Eliabe se apresenta, mas o Senhor diz que não. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Abinadab e Samar, um a um passaram então, e nenhum teve aprovação. Pode até pensar que você é o melhor, pra Deus é o melhor. Ele te ama, Ele usa coisas que não são pra confundir os que são, guardado em sua mão. Jesus te ama. Samuel disse a Jessé, são só esses os teus filhos. Jessé diz que lá no campo o menor, com uma harpa na mão e um cajado sem pastor, será este o escolhido do Senhor. Deus confia na unção, Samuel pode ungir, e o Espírito se apodera de Davi, para defender suas ovelhas, enfrentou um Sileão, para provar para Israel que existe um Deus no céu, fez Golias ir ao chão. O inteiro pode até pensar que você é o menor, para Deus é o melhor. Ele te ama. Ele usa coisas que não são para confundir os que são, guardado em suas mãos. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Jesus nos ama. Amém, querido? Ouvimos hinos de louvor nessa noite, mas agora chegou o momento da palavra. Quero convidar a missionária Sandra, ali do Rio de Janeiro, e quero convidar a missionária Vera, que vai estar orando pela serva do Senhor. Ela tem até as 9 horas para dizer que Ele salva, leva para o céu e batiza. Amém? Pode vir aqui em cima, a missionária Sandra Vera vai estar orando. Ela tem toda a liberdade. Amém? Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém! Aleluia. Estaremos orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento, a igreja queremos primeiramente agradecer aqui por estar aqui nesta noite.
Senhor está manifestando tuas mãos. Usa tua filha como tu nunca usaste. Pai querido, derrama a tua unção, teu poder, os lábios da tua filha, Pai. Fala com a tua igreja nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Eu entrego tua filha na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria retornar, né? É uma das igrejas que a gente sempre vem quando a gente vem de viagem é aqui, e é do irmão Salvinho lá, que o Severino também conhece, né? E é um prazer estar aqui com o irmão Adriano. Ele tem um coração aberto para missões. Essa igreja tem um coração aberto para missões, né? E missões é um id de Jesus. É para todos, não é só para pastor, não é só para funcionário, é para toda a igreja, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16, verso 20 em diante. Aleluia. Aleluia. Atos 16, verso 20 em diante. Aleluia, Jesus. Estamos lendo. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e aos outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Repetindo Luís, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você está sentado, irmãos? Irmãos, hoje, como é um culto de missões, né? Missão é uma coisa tão linda, né? Missão tem uma palavra tão maravilhosa. Aonde a missão começa? A missão começa no nosso lar. A partir do momento que nós começamos a meditar, em que aceitamos Jesus, e Jesus falou: ide, pregai meu evangelho a toda criatura. Então nós aprendemos que missão não é cargo, ela é chamado. E nós todos, desde o pastor ao porteiro, ao que aceita Jesus há 30 anos, como o que aceita Jesus no dia de ontem, ele já é missionário. Ele já é aquele que tem compromisso de anunciar o evangelho, ou através da sua própria vida, ou através falando. Ele tem que anunciar o evangelho de Cristo. Missão onde começa em nossa casa, mas se estende pelo mundo. Ide por todo o mundo. Eu estava dali olhando esse globo aqui terrestre. Mostra que tem muitos lugares. Aqui tem vários continentes, vários países, vários estados, várias culturas. Mas Jesus é para ser, como se diz, ser anunciado em todos os lugares, independente da cultura, da língua, da etnia. É necessário que seja pregado em todos os lugares. Falando sobre missão, nós conhecemos missão interna. O que é missão interna? Missão interna é na nossa família, é na nossa casa. É se eu não tenho alguém crente na minha casa, eu tenho por obrigação de ser o primeiro missionário. Eu tenho por obrigação falar de Jesus para a minha família.
Ou pregar Jesus com o meu comportamento de cristão. Porque quando a pessoa não tem Jesus, a primeira coisa que ele passa a observar é a vida do crente. Ele começa a olhar como se fala, como se veste, como se comporta, como paga a dívida. E a gente tem essa missão de ser um exemplo do céu na terra. Então, missão interna está dentro de casa. O primeiro lugar a ser um campo missionário é na nossa casa, na nossa família. Porque não adianta a gente chegar tão bonito aqui e em casa a gente é de mal. Não adianta a gente chegar tão lindo aqui e em casa eu não como na mesma hora que fulano, porque eu não falo com fulano. Mas aquele fulano é o teu próximo que precisa ser evangelizado pela sua conduta e pelas suas palavras. Existe também missão interna na igreja. Porque missionários aqui dentro da igreja temos que cuidar da obra daqui de dentro da igreja. Porque aqui é um campo de evangelização. A igreja é um campo aberto onde está sendo feita uma live, aonde está saindo um som que vai alcançar um vizinho. Então esse campo aqui, ele precisa ser tratado como campo missionário. E missionário que é missionário tem pena do missionário pastor, tem pena do missionário ali diácono, tem pena também do missionário, da missionária de oração, tem pena da missionária que louva. Por que pena, irmãos? É porque estamos unidos no mesmo campo, no mesmo chamado. Então, se a minha irmã está sofrendo, eu tenho que sentir a dor dela, eu tenho que sentir a necessidade dela. Eu vi aqui um irmãozinho que falou que a sua esposa estava com a garganta doendo, mas ele veio fazer a missão que era para 2, ele fez, mas sabendo que ela é unida com ele. Então isso é importante nós entendermos, que missão não é da porta para fora só, ela é aqui dentro, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso quarto, é no meio da nossa família. Começa o campo missionário. Eu conheço pessoas lá no Rio de Janeiro que querem fazer missão até do outro lado do mundo, lá na África. Quer ir para a África, mas não fala com o vizinho do lado. Não fala com o primo que é da família do mesmo sangue. Mas quer evangelizar a África. Tem uma jovem também que foi para o Canadá, num grupo missionário jovens, mas é de mal com o pai. A missão para ela pode começar no exterior, mas tem falta no interior. Então a missão, ela tem que ser já comprometida, que para Deus operar num campo missionário, a missão já tem que ser aprovada em casa, já tem que ser aprovada na igreja, para chegar lá fora e começar a explodir em forma de vidas salvas, transformadas por Cristo. Então a mensagem de missão é uma mensagem. Qual é a mensagem de um missionário? É uma mensagem de falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Se você falar só que Jesus dá bênção, isso não é missão. Porque essas coisas são terrenas, são coisas conquistadas aqui, são coisas importantes. Nós temos um carro, uma bicicleta, uma motocicleta, uma cortina, são coisas importantes daqui. Mas a missão do Evangelho não é anunciar bênçãos nesta vida, é anunciar libertação nessa vida, salvação nessa vida e vida eterna. A missão do crente não é pregar carro, casa, isso são bênçãos. Isso está dentro do parâmetro do Evangelho, que quem serve a Deus tem uma qualidade de vida, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos na terra. Mas o campo missionário, o alvo é salvação, libertação, cura e vida eterna. Porque somos peregrinos nessa terra. Aleluia. Quem pode se dizer que é permanente nesta terra? Ninguém. Chega uns 80, 90, a pessoa já está fraca, sem força. E muitos assim, ah meu Deus, queria morrer para descansar, que eu estou muito cansado dessa vida. É por aí. Então sabemos que essa vida é passageira. Irmãos, eu estou com quase 60 anos, mas eu me lembro quando eu tinha 10. E parece que 10 foi ontem, eu já estou com quase 60. Mas o que é isso, irmão? A vida passa muito rápido. Para nós ficarmos parados no tempo, nós precisamos ir. Eu aceitei Jesus com 10 anos. Com 15 anos que eu fui para a igreja, o meu desejo era cantar aquele hino assim:
Não sei se os irmãos conhecem, meu irmão conhece. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. Desejo missionário. Depois vocês vão botar no Google, no YouTube e procure assim. Eu cantava esse hino, meu coração ardia e eu não sabia que eu ali já estava sendo chamada para fazer missão. O primeiro evangelho que eu preguei foi para o meu próprio pai dentro de casa. Meu pai queria conhecer a Bíblia, mas ele tinha vergonha de falar com a minha mãe. E ele falava: Sandra, essa palavra aqui é o quê? É o quê? Quando meu pai aceitou Jesus, eu estava perto dele. E eu ficava falando para ele. E ele falava, quando via minha mãe, fechava a Bíblia, porque não queria dar confiança que ele estava lendo Bíblia. Campo missionário, irmãos. A gente tem que evangelizar nossa família. Falar lá e mostrar na Bíblia. Aqui diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente chega lá para os nossos filhos, para os nossos netos e falar: olha, Deus é bom, Jesus é bom e Ele te ama. Aleluia! Apresentar Jesus como Salvador. Agora, missão evangelística. Porque muitos conhecem Jesus só morto na cruz. Tem muitas religiões aí que carregam o crucifixo falando que Jesus está morto na cruz. Mas a gente tem que falar que Ele passou pela cruz. Ele passou pelo túmulo e hoje Ele está à destra do Pai. Então nós temos que começar a esclarecer o campo missionário. Qual é a missão nossa de fazermos? É apresentarmos Jesus como Salvador. Por quê? Porque Ele morreu em morte de cruz para nos salvar. E como Senhor, porque nós não fazemos mais o nosso querer, mas fazemos o querer dEle. Somos servos dEle, né? Apresentar Jesus como Salvador e Senhor. Salvador é reconhecimento do sacrifício da cruz. E Senhor é obediência aos seus mandamentos. Isso é missão. E a gente começa a entender o que é missão. Que nós temos que viver enquadrado naquilo de anunciarmos o Evangelho de Cristo. Missão é prioridade em algo. Quantas mulheres têm a missão de ser mãe? A mãe abre a missão de ser mãe de 10 filhos. Ela cumpriu a missão, está todo mundo casado, né, Mariana? Irmã Vera, missão de 6 filhos, está todo mundo casado. Eu, missão de 5 filhos, está todo mundo casado. Cumpri minha missão, mas a missão do Evangelho não acaba, irmão. Enquanto tivermos nesta vida a missão de anunciar que Jesus Cristo salva, liberta, cura e leva para o céu, é contínua. Aleluia! Muitas pessoas têm a missão em servir, e nós temos a missão em servir ao Todo-Poderoso. Nós temos missão de ser membro desta igreja e dever obediência ao pastor presidente. Tudo isso é missão. Porque se a gente não obedecer ao nosso pastor, não adianta a gente querer ser missionário lá fora. A missão interna é aqui. Agora, a missão externa, irmã, ela não se trata de cargo. Eu falo até que não se trata nem de carteirinha. Porque tem gente que tem carteirinha de missionário, mas não faz a missão. Mas a missão é que se trata de amor às almas e ao ID de Jesus. Porque a missão lá fora, irmãos, é a missão que o evangelista Wagner, que o meu esposo falou aqui, fez. É amor às almas. É se desprender no sol quente, na chuva, no vento, no frio, e ir de encontro às almas. E nós vemos, irmãos, que de tudo isso nós tiramos uma lição. Não é de qualquer maneira que vamos fazer missão, mas com amor. O primeiro missionário, para mim, é um exemplo. É um exemplo, é o Senhor Jesus. Ele saiu do trono de glória dele para descer essa terra, sofrer, andar, ser perseguido, ser judiado, ser açoitado, morrer em morte de cruz com a missão de quê? De derramar sangue para salvar as nossas vidas. Ele é um exemplo de missionário para a nossa vida. Às vezes a gente não está sofrendo e não queremos ir. Mas ele sofreu para nos salvar, né? Mas dentro do tempo de ministério de Jesus aqui na terra, antes do sacrifício da cruz, Jesus curou, libertou, ressuscitou, fazendo assim milagres e maravilhas. E ele ainda deixou isso para nós, que depois nós faríamos coisas mais além do que ele tinha feito. Então, alcançar vidas, né? Então, vamos agora para a palavra aqui,
que nós vemos que estava aqui Paulo e Silas. Eles estavam passando pela cidade. A caminhada de um cristão, né? Ser missionário não é vida fácil não, irmão. Não é vida fácil não, mas tem prestígio do céu. Ali Paulo e Silas estavam evangelizando, né? Passando pela cidade, fazendo a obra do Senhor, e encontraram uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E quando, dado momento, eles expulsaram aquele demônio da vida da menina. Eles estavam fazendo a missão de libertação. E expulsaram o demônio daquela menina. E aqueles homens que ganhavam pelo aquele espírito atuar naquela menina, eles ficaram nervosos e foram até se apresentar aos magistrados e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, porque acabaram com o lucro, porque a menina era uma escrava, né, deles para ganhar dinheiro, e uma escrava de Satanás, porque ela era usada pelo inimigo. Mas num dado momento ela foi liberta, então ela já não tinha mais aquele espírito de adivinhação. Ali foi alcançado, o projeto missionário foi alcançado ali na parte de libertação. E Paulo e Silas ali, eles foram pegos, né? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Estavam ali 2 missionários apanhando. Tiveram as suas vestes rasgadas. Eles estavam ali expostos diante de uma multidão que estavam ali açoitando eles, né? E havendo-lhe dado muitos açoites, lançados na prisão. Além de ter rasgado as vestes daqueles 2 missionários, Paulo e Silas, açoitaram eles, ainda lançaram eles no cárcere. Deram ordem de prisão para eles. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Por quê? O evangelho é uma ameaça à sociedade cheia de pecado. Porque o evangelho é libertador. Porque o evangelho pregado, como a vida no altar, vai ter mudança. Se a gente sair aí fora para pregar o evangelho da palavra de Deus, a vida das pessoas são mudadas. Pessoas que vivem no mundo da ilusão, do feitiço, vai ser liberto daquilo tudo. Porque o evangelho esclarece na mente da pessoa o que é o genuíno evangelho. Começa a entender o que Jesus veio fazer na terra. Então ali Paulo e Silas, eles foram presos. 2 missionários estavam fazendo a obra do mestre. Foram presos, açoitados e guardados com segurança. Até parece que eles eram um grande traficante. Um homem perigoso. Eles só anunciavam libertação, salvação, cura divina e vida eterna. Mas eles foram considerados perigosos. Eles foram guardados com segurança. Porque a cidade não queria saber de pessoas libertas, de pessoas livres. Mas ali o que aconteceu? E quando, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Até os pés dele foram presos. Irmão, pode tentar prender, parar, calar a igreja, mas o céu se move pelos seus filhos missionários na terra. Pegaram eles, lançaram no cárcere, açoitaram eles, sentindo dor, prenderam os pés, tipo assim: você não sai, você não anda, e agora você não tem para quem falar. Aí começa o céu se mover, sabe por causa de quê? Porque eles eram representantes do céu na terra, e quem enviou eles como representante é responsável. Você não sai daqui para fazer o evangelho aí fora, falar do amor de Cristo aí fora sozinho, não. Jesus está do teu lado. Ele está te dando autoridade, te guardando, te protegendo, te ajudando. E aí Paulo e Silas, né? Eles foram para a prisão. Mas a prisão deles tinha propósito. Propósito de quê, irmão? De salvação. Porque tudo que eu e você passa, o pastor passa, como pastor tem propósito, irmãos. Até a perseguição que faz em cima da igreja tem propósito. E naquele momento que eles foram presos, eles estavam sentindo muita dor, as costas deviam estar sangrando, os braços sangrando,
E ali eles estavam sentindo muita dor. Eles estavam presos, mas era perto da meia-noite. Olha, não tinha o que fazer, não tinha sol para olhar, não tinha com quem falar, não tinha um telefone para se comunicar. Às vezes nós estamos em situação assim, a gente não tem com quem falar, a gente não tem com quem ligar. Mas eu vou te dizer uma coisa, perto da meia-noite, eles cantavam louvores ao Senhor, e eles começavam a orar, e o céu estava à disposição deles, porque enquanto eles estavam ali gemendo de dor, mas eles falavam assim, ó, eu tenho o que fazer aqui, agora eu não posso pregar, mas eu posso falar com Deus. No momento da dificuldade, vamos falar com Deus. No momento que a gente não tiver condição de pregar dentro da nossa família, vamos falar com Deus. No momento que alguém falou assim, olha, aqui não pode pregar o Evangelho, vamos falar com Deus. Lá no Rio de Janeiro, agora, antigamente tinha uma pregação nos trens. E algumas pessoas se revoltaram e foram, né, até as prefeituras e falaram, né, com os governadores lá que estava tendo muito incômodo de pregação nos trens. Aí eles acabaram com as pregações no trem. Aí sabe o que acontece agora? Os irmãos façam assim. Eles não abrem nem a boca. Dá um folheto. E dá um folheto. E dá um folheto. E vai dando testemunho. E vai passando. E alguém se arrepia. Irmã pode orar por mim? Mas não pode pregar no trem. Mas não falou que não pode orar. E a irmã vai lá, bota a mão no peito e fala, ora. E fala, em nome de Jesus, seja abençoado. Por quê, irmão? Pode alguém tentar te interromper como missionário, mas o Senhor não te deixa calar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Sabe o que estava acontecendo, irmão? Enquanto eles estavam cantando, outros presos estavam ali. Eles tiraram eles da rua para eles não anunciar o evangelho libertador. Jogaram lá dentro da prisão, onde tinha um monte de gente que estava como plateia, ouvindo eles ali. Pensaram que estava isolando eles, não, estava dando um campo missionário para eles. Olha, agora vocês vão para o campo missionário. Tem presos aí dentro, começa a cantar e falar do Deus vivo. Começa a falar do Deus. Quando eles estavam lá dentro, os presos, todo mundo estava escutando. Era perto da meia-noite, com certeza o cárcere era bem escuro, mas eles cantavam hino. Vocês podem cantar um hino agora comigo assim? Aonde guiar-me, meu Senhor. Eu imagino Paulo e Silas cantando lá dentro do cárcere, um hino assim, ó. E todo mundo ouvindo. Irmãos. Sabe quem estava entrando? Estava entrando a palavra naquelas vidas. Estava entrando, o louvor estava entrando nos ouvidos daquele preso. Quando pensaram que tinham calado ele, não. Eles tinham dado o microfone na mão dele. E eles cantavam e adoravam e oravam dentro do cárcere. Ninguém era um cristão. E Paulo e Silas estavam lá. Eles cantavam e oravam. Eles não estavam do lado de fora, eles estavam dentro. Eles não estavam fazendo missão exterior, eles estavam fazendo missão interior, dentro de um cárcere. Pode alguém colocar você dentro do hospital e agora vai falar assim, o pastor não pode pregar porque ele está dentro de um hospital. Mas ele lá dentro do hospital vai encontrar alguém e falar com ele, você é cristão, tem como orar por mim? E às vezes o pastor não está nem orando. Naquele momento ele não está falando nada, mas a vida dele já está pregando lá dentro. A irmã às vezes pode estar dentro de uma fila, dentro de um mercado, mas o brilho do Espírito Santo está sobre ela. E às vezes ela começa a balbuciar um hino, e alguém chega perto e começa a ouvir. Porque missionário que é missionário sai falando as coisas de Deus. O mundo pode ter gente como um maluco, porque na hora da prova a gente está rindo. Na hora que Silas e Paulo estava ali sendo açoitado com muita dor, eles estavam cantando. E cantando com alegria, irmãos. Eles estavam cantando e oravam a Deus. E os outros presos o escutavam. Isso aqui é uma coisa linda, irmão. E os outros presos o escutavam. Ele estava em campo missionário. E de repente sobreveio um grande terremoto. Irmão, sabe por que terremoto? Porque quando a tua adoração sobe, move com o céu. E quando o céu vê o que tu está passando na terra, o Senhor, Ele sacode o lugar. E ali eu imagino, porque as cidades de lá
daquelas regiões de lá, todos os alicerces deles eram muita pedra. Não era um cimentinho igual ao nosso, não era um radier, uma estrutura de ferro igual a nossa, não, era pedra. Mas Deus sacode pedra para dar liberdade aos teus servos na terra. Ele sacode muralha para movimentar, para dar vitória aos teus filhos na terra. E houve um grande terremoto. Não é na escala do terremoto, não. Foi grande o terremoto. Que as portas, talvez de madeira ou de ferro, não sei como era a estrutura completa, mas elas se abriram. Sabe por quê? Porque mesmo que você esteja preso, quando o céu se move e recebe a tua adoração e a tua oração, não tem nada que feche você, não tem nada que tranca a tua vida, não tem macumba que arrasa com a tua vida, porque o Senhor, Ele é Senhor dos exércitos. E naquele momento, Paulo e Silas, eles viram que o terremoto sacudiu tudo. Os presos, o carcereiro, não estava entendendo nada, mas Paulo e Silas estavam sabendo que era o agir de Deus. Porque a gente, como cristão, a gente consegue entender o agir de Deus. Nossa, está acontecendo aquilo, mas isso aí tem um propósito de Deus, tem um agir de Deus. E o grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Abriram-se as portas só para Paulo e Silas? Não, porque quando Deus vai te dar uma bênção, Ele dá para a tua família também. Quando Deus vai te abençoar de uma forma, Ele abençoa quem está do teu lado também. E ali foram abertas todas as prisões. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Depois daquele terremoto, o carcereiro acorda, vê todas as prisões, ele pensou, era minha responsabilidade. Colocar aquilo em cima dos ombros do carcereiro, olha, tu tem que manter eles presos com segurança. E de repente está tudo aberto, porque Deus abre o que o homem fecha. Deus abre o que o homem decreta que não vai ser aberto, Deus abre. E naquele momento, o carcereiro ficou com medo, porque, poxa, todos os presos fugiram, a culpa era dele, ele pensou até em se matar, tirar a sua própria vida. Mas Paulo estava ali como um missionário. A missão tem que estar mais diferente. A gente tem que entender cada situação que nós vivemos. Nós estamos num campo missionário. E a missão ali de Paulo foi dizer para aquele homem, mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele gritou para o carcereiro, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. O carcereiro, e pedindo luz, saltou dentro, todo tremo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. O carcereiro entendeu que eles eram diferentes. Alguém pode ver você diferente. A irmã diferente. O mundo tem que ver a gente diferente. A gente não podemos ser figurinha repetida do mundo. O que o mundo fala, a gente vai falar. Se o mundo xinga, a gente vai xingar. Se o mundo murmura, a gente vai murmurar. Não, nós temos que ser diferentes. E Paulo e Silas eram diferentes. Eles podiam ser aproveitadores de oportunidade e sair correndo porque as portas se abriram. Mas eles não permaneceram ali. Porque ali, às vezes, dentro de uma situação, existe ainda o propósito de Deus. E ali tinha o propósito de Deus, né? Todos ali estavam ouvindo os louvores, as orações, viram as portas se abrirem, todos estavam testemunhando quem era o Deus de Paulo e Silas. E dentro do momento, o que aconteceu? Retirando-se para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Olha o carcereiro ali. Uma alma, irmãos. Uma alma que falou assim, o que eu faço para me salvar? O que eu posso fazer para me salvar? O que ele estava querendo dizer? Eu acredito que o teu Deus existe, que o Jesus que tu proclama é verdadeiro, que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele começou a identificar os acontecimentos. E isso é necessário. Que nós, como missionários, mensageiros da palavra de Deus, conseguimos manifestar algo
na nossa vida, que o mundo possa ver que nós somos diferentes e que servimos a um Deus verdadeiro. E quando eles disseram, né, é que é necessário que eu faça para me salvar, Paulo e Silas disseram: crê em Jesus Cristo, crê nele, crê nele. Sabe o que vai acontecer? Será salvo tu e a tua casa. Olha, bênção para você e para a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque a salvação de Jesus, ela é tão irradiadora que, olha, quando a paz de Cristo entra em nossas vidas, irradia nos nossos familiares. Quando nós estamos com Cristo, com uma vida dedicada a Jesus, com uma vida diante do Senhor Jesus, alguém vê algo diferente. Eu estava num culto no Rio de Janeiro, num lar, a irmã Vera estava comigo, a missionária Vera, e ali tinha um jovem chamado Diego, e o pai dele era desviado, e era uma irmã dele que era cristã, que tinha convidado a gente para ir no culto. Mas o menino, quando a gente chegou para fazer aquele culto, foi de manhã, o menino já tinha fumado um baseado, né, que uma maconha. Ele já estava com uma maconha na ideia. E a irmã dele falou: fica no culto, Diego. E ele ficou no culto. E dado momento, a irmã Vera que estava dirigindo o culto, cantando os hinos, uma bênção. E eu estava do outro lado da sala e eu vi ele sentado na escada, o olho vermelho, que ele já tinha puxado uma maconha forte. E eu fui cantando, sentei do lado dele, estava cantando aquele hino de Lázaro assim: eu te amo tanto, 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 tanto. E eu sentado do lado dele, e ele olhava para mim com aquele olho vermelho. E a irmã dela terminou passando ali, ela me deu oportunidade para me pregar. E eu comecei pregando, não me lembro nem a palavra que eu preguei naquela manhã, mas eu acho que foi cego de Jericó. E de repente, eu vi quando ele falou com o pai dele. Ele falou: pai, ela transmite uma paz. E aí eu fui andando, né, pregando, parei de pregar e falei: o que você falou, Diego? E ele falou assim: você transmite uma paz. E ele começou a encher os olhos de lágrima, porque crente tem que transmitir alguma coisa para o mundo ver diferença. E quando ele falou assim: você transmite uma paz, eu cheguei mais pertinho dele. Ele um jovem ainda, e ele falou: você, sai de você uma paz. E ele não queria olhar nos meus olhos. Eu falei: olha para mim, Diego, eu transmito paz porque eu tenho Jesus, é Jesus o príncipe da paz. E eu cheguei bem pertinho dele, ele é um jovem de, acho que de uns 23, 24 anos, né, irmã Vera? E eu falei assim: peraí, então você vai abraçar agora com o príncipe da paz. Eu abracei com ele, irmãos, o efeito de maconha saiu da ideia. O garoto chorou no meu ombro, chorou. E depois, quando eu soltei ele, eu falei assim: você sentiu a paz de Jesus? E ele chorando, ele fazia assim para mim. E eu fui me afastando dele. Eu falei: agora você quer aceitar esse príncipe da paz? Que é o príncipe da paz que me deu paz, ele te dá paz também. E ele levantou a mão dele. Naquele dia foi o pai dele e a Drica, a irmã dele, né, irmã Vera, que aceitaram Jesus como Salvador. Porque o mundo não tem paz. Mas a gente tem que passar uma essência do Evangelho. Nós não podemos ser pessoas normais neste mundo, não. Nós temos que ser cidadãos dos céus, missionários de Cristo. Missionários que quando dá um bom dia para alguém, ainda fala: Deus te abençoe. Missionários que quando passa por alguém, reconhece como cristão a paz do Senhor, mesmo que ele não tenha paz, como já aconteceu no Rio de Janeiro. Eu passar por uma pessoa e eu olhar para essa pessoa e vi como crente, eu falei: a paz do Senhor. E a pessoa dizer para mim: eu estou desviada. Eu falei: mas Jesus ainda te ama, Jesus ainda te ama, Jesus ainda ama os filhos dele na terra. E aí esse evangelho que Paulo e Silas estavam pregando, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos os missionários que estão aqui: que missão não é cargo, é chamado. Todos nós temos esse chamado de sermos anunciantes do Evangelho. Não é só o pastor, a pastora, a esposa dele, os obreiros, não, o irmão Severino, não. O cargo é para todos, porque isso não é um cargo dado pelo homem, é dado por Deus, é um chamado. Porque cargo pode ser retirado, mas chamado fica. Chamado já está desde que você aceitou Jesus.
Você foi chamado para ser um missionário, um representante do céu na terra. Aí você vai representando, adorando, você vai representando, entregando um folheto, você vai representando, fazendo uma boa ação de dar uma cesta básica, e você vai fazendo uma missão de Cristo. Porque Jesus, ele passava por cidade, ele socorria pessoas e pessoas. Teve lugares que Jesus chegou curando. E teve uma cidade que ele já estava entrando, mas estava saindo do enterro, e ele já foi fazendo a missão de ressuscitar. Ele já foi ali dizendo para o jovem levantar. Teve uma missão que ele já passou e uma mulher tocou nas vestes dele, e ele falou assim: alguém me tocou. Mas os discípulos disseram: mas tantas pessoas te apertam, como o Senhor diz alguém me tocou? Porque Deus sabe quem toca e quem aperta. Então Jesus sabia que tinha alguém tocado, e dele saiu virtude. Porque a missão de Jesus é trazer algo diferente. Por isso que ele era acompanhado por multidões, porque ele era diferente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que meu esposo diz: falar do evangelho, palavras, atrai pessoas, mas testemunho de cristão, ser um cristão exemplo, arrasta a multidão. Arrasta a multidão. Porque tu passa e alguém te observa: nossa, aquela ali é uma serva de Deus mesmo. Olha o jeito dela falar, olha o jeito dela cumprimentar, olha o jeito dela agir, olha o jeito como ela trata os filhos, olha o jeito como ela pega na mão do marido. Testemunho fala mais do que palavras. Mas nós somos anunciadores de Cristo, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E essa bênção eu quero deixar para os irmãos, essa palavra abençoada. Creia no Senhor Jesus Cristo. Quem tem aqui algum familiar que não é crente? Eu tenho. Quem tem um marido ainda que não é crente, um filho que não é crente, quem tem aí um primo que não é crente, toda igreja tem, sempre tem um que não é crente da família. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu? Tu já está salvo. E a tua casa vai ser alcançada. A tua família vai ser alcançada. O teu bairro vai ser alcançado. A tua cidade vai ser de Jesus. Porque crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, a tua parentela. Os teus vizinhos vão conhecer Jesus através de você. O teu bairro vai conhecer Jesus através de você. Porque a missão começa em casa, passa pela igreja, sai pelas ruas, atravessa as cidades, os estados e os países. E através da internet, aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, possa saber que a salvação também chega diante de ti. A libertação, a cura, a transformação também chega diante de você. E chega também a vida eterna. Ter o nome seu escrito no livro da vida. E nós entendemos que Paulo e Silas estavam trabalhando para Jesus na rua. Prenderam, eles continuaram trabalhando para Jesus. Foi solto e ainda continuou ganhando carcereiro para Jesus. Então é o tempo todo manifestando missões na terra. Deus abençoe a todos os irmãos e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se ainda não der tempo, pastor Adriano, antes da gente voltar para o Rio de Janeiro, a gente volta aqui para dar glória. Não precisa para pregar não, só para dar glória. Agora Deus abençoe. Gostaria de fazer um pedido de oração que eu pedi para botar na mão do pastor Adriano. Lá do Rio de Janeiro eu recebi notícia agora tardezinha que o meu neto está com uma diarreia, vomitou a noite toda, diarreia, e está bem fraquinho, né? Ele tem 7 aninhos, e recebi esse pedido de oração. E também peço oração que amanhã a gente já está na estrada bem cedo, eu e meu esposo vamos para Joaçaba, né? As estradas estão bem chuvosas. Nós vamos para Joaçaba, e de Joaçaba nós vamos ao Paraná, para depois voltar para Barra Velha, para depois vir dar glória aqui de novo, para depois voltar para o nosso Rio de Janeiro, tá bom? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Contamos com as orações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, querido. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Quero agradecer, missionária Sandra, que Deus abençoe a sua vida.